Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, segunda-feira. Eu sou Carlos Albuquerque e o Fogão embalou de vez aí 5 vitórias seguidas desde a saída do Thiago Nunes e, claro, com o interino, né, Fábio Mathias. Muita gente já brincando aí que é melhor manter ele como interino porque dá ruim depois que efetiva, né? E também já falamos aqui várias vezes que isso não passa pela cabeça da SAF, né, pelos planos do Botafogo, efetivar o Fábio Mathias. E eu concordo com esse pensamento. Acho que o Fábio Mathias foi contratado para ser um auxiliar técnico do Botafogo, né? Só recordando, chegou no dia 11 de janeiro, né, com um currículo muito bom, venceu já a Copinha São Paulo, né, de futebol júnior com o Internacional, teve passagem pelo nosso adversário da Libertadores, o Bragantino também. Enfim, o Fábio Mathias aí dando conta do recado, inclusive ultrapassando aí nos números, pelo menos, o Cláudio Caçapa, que tinha feito 4 jogos com 4 vitórias, né, ano passado, e agora o Fábio Mathias emendou uma sequência aí, fez a quina, né? Agora o mais importante é fazer a mega, né? Ou pelo menos arrumar um empatezinho lá, que tá tudo certo, lá em Bragança Paulista. Mas antes da gente entrar nesse assunto, gente, ótima semana aí para todos, hein? Abençoada, mais uma semana começando. Galera, o Botafogo, com relação a reforços, né? A gente tem falado do Maurício, né, o meia do Internacional, que o Inter quer mantê-lo pelo menos até o meio do ano, tá? Mas o Botafogo vai fazer uma tentativa, tem uma janela agora, até o dia 19 de abril, né? Entre 1º e 19 de abril, na verdade, para os clubes que estão disputando ali estaduais, né? Então se encaixa aí o perfil de Botafogo Internacional. E o Botafogo, segundo o site Gol.com, acena com uma proposta de 12 milhões de euros, tá? Só que eu já trouxe aqui no canal que o Inter já recusou uma proposta de 8 milhões de euros só para a parte dele internacional, né? Lembrando que o Inter não tem todo o percentual, tem uma parte, o Inter tem 50% do percentual, o Cruzeiro tem outra parte, o Desportivo Brasil tem outra parte, e 5% são do jogador, né? Então, se o Inter recusou 8 milhões por 50%, significaria que o Maurício estaria ali avaliado em 16 milhões. A informação é de que o Botafogo faria, né, uma proposta de 12 milhões de euros, que também é um caminhão de dinheiro. Só para vocês terem uma ideia, né? A gente falou do Luiz Henrique, que estava ali, a maior transação da história, foi ali em 20 milhões, né? 16 mais os bônus, né? As bonificações. Então, seria também uma baita de uma proposta. Ah, mas o Internacional deseja uma negociação para o exterior, né? Beleza, mas pode ser que ninguém do exterior chegue e bote o dinheiro na mesa. Alguns outros clubes brasileiros também estão de olho no Maurício, tá? O Palmeiras seria uma das equipes, tá? Mas tem várias equipes, é um jogador que naturalmente, pela idade, né, pelo talento, obviamente, desperta esse tipo de interesse. E o Botafogo também vê no jogador uma possibilidade também futura, né, de ganhar dinheiro, né? Quer dizer, o Botafogo investiria agora essa grana e, quem sabe, futuramente uma venda aí para a Europa, né? Mas enfim, vamos aguardar a situação aí do Maurício. Galera, sobre o assunto John Textor, né? O John Textor, ele vai agora adotar a tática de ignorar o STJD, né? Tanto é que ele foi direto ao Ministério Público com as acusações, aí, a questão toda do áudio, né? Inclusive, pelo que eu soube, esse árbitro que teria o sotaque carioca, né? Seria aqui do Rio de Janeiro, ainda está em atividade, tá atuando aí livremente. Então, por que o Textor vai dar uma ignorada aí no STJD? Porque a gente lembra que quando ele apresentou o relatório da Good Game, em questão de, sei lá, no máximo 48 horas, o STJD assim disse, beleza, tá, mas não vai rolar. Quer dizer, o STJD ignorou, né? Então o Textor já está ligado que talvez não valha a pena passar aí por esse rito aí junto ao STJD, tanto é que ele já, como eu disse, já foi direto no Ministério Público, tá? Com relação aí a essa prova, né? Essa prova aí de que há, de fato, corrupção no futebol brasileiro, né?
e tentar apurar isso, né? Agora, quem não viu o vídeo de ontem, né, assista, porque eu faço uma reflexão maior justamente sobre essa questão de imprensa, torcedores dos outros clubes, né, e até alguns torcedores do Botafogo se voltarem contra o Textor, quando na realidade ele está tentando passar a limpo o futebol brasileiro, né? Quando ele falou lá atrás, né, as declarações pós-jogo contra o Palmeiras, ele já sabia dessas situações, né? E diz ele também, naquela entrevista que ele deu à Botafogo TV, que os jogadores do Botafogo também sabiam e que isso teria talvez influenciado o desempenho dos jogadores, né? E a queda de rendimento do time. Aí eu já não sei, eu já acho que é uma questão complicada, porque muita gente já falou desse assunto e não consegue encontrar uma explicação. Eu também não sei até que ponto, né, o contra tudo e contra todos ali de fato influenciou. Mas, até porque o Textor também deixou bem claro de que não tinha nada relacionado ao Palmeiras, né? Então, sei lá. Vamos em frente, galera. Bom, vamos falar do jogo de ontem. O Botafogo foi com uma equipe totalmente alternativa, né? De jovens jogadores aí que naturalmente já tinham ido bem alguns, né? Diante do Fluminense, como o próprio Urso, e alguns jogadores que estão aí tendo oportunidades, né? Caso dos uruguaios, Matheus Ponte, o Diego Hernandes, né? Enfim, de veterano ali tinha o Bastos, né, na equipe, tanto é que ele foi o capitão, e aliás, mais uma vez o Bastos deixou a desejar, a meu ver, não teve uma boa atuação. Para vocês verem, né, aqui fazendo também uma reflexão, quando o Botafogo, os scouts do Botafogo traz o Bastos, naturalmente observou, poxa, é um jogador que tem um histórico, né, lá no campeonato italiano, jogou muitos anos na Lazio, né, mas tá difícil aí da gente ter confiança no zagueirão angolano, porque não foi bem, né, deu uns moles ali, especialmente no primeiro tempo, mas enfim, era uma partida para justamente não só a garotada, mas esses jogadores como o próprio Bastos que eu comentei, mostrarem serviço para o Fábio Matias, né? O que se viu no jogo? O primeiro tempo foi horroroso, né? Difícil de assistir, né? Inclusive na transmissão da Gold, até comentando, pô, tá difícil deles acertarem o gol, não tem um arremate a gol ali certo. E assim foi o primeiro tempo. Brabo de assistir. Segundo tempo continuou mais ou menos nessa pegada, né? E o jogo só foi mudar ali, acho que aos 27 minutos do segundo tempo, quando justamente o Yarley, né, entra em campo. Foi o autor do primeiro gol, belo gol, né? Aliás, os dois gols de canhota, né, do Botafogo. Um belo gol, um tirambaço de fora da área. E aí o Sampaio Corrêa empata num lance ali também, uma indefinição entre a zaga e o próprio Igor, né, que acho que ele tinha que ter saído, ficou só observando, né, ficou golpe de vista, como se dizia antigamente, né, achando que a cabeçada iria para fora. Não foi, o Sampaio empatou. E que eu vejo positivo é que o Botafogo, de até pouco tempo atrás, não vou nem dizer de 2023, até pouco tempo atrás, até o período do Thiago Nunes, iria acusar o golpe. Ele, mais um empate no finalzinho, né, já era 44 minutos do segundo tempo, e o Botafogo foi buscar e conseguiu o 2-1, né, numa sapatada do Zapata, né, como eu falei, aliás, uma especialidade do Zapata, né, os tiros de fora da área, teve ali alguma liberdade e chutou. Então, dois gols muito bonitos, do Yarley, de 18 anos, do Zapata, de 20 anos, né. Eu estou evitando usar a expressão joias da base, né, até porque, se a gente for olhar, né, o Zapata, ele vem do Taubaté, né, o Botafogo buscou ele no Taubaté, então são jogadores que o Botafogo, na verdade, observou e trouxe, né, para a base. O Zapata, engraçado, né, foi o primeiro jogo dele profissional, até achei que ele já tinha jogado, mas ele se destacou para o torcedor alvinegro. Ano passado, na Copinha, né, foi o melhor jogador do Botafogo em 2023, lá na Taça São Paulo de Futebol Júnior. E esse ano ele não pôde ir porque ele estava lesionado, né? Foi uma pena. E o Botafogo, como desmobilizou ali o projeto do Botafogo B, né, que inclusive tinha o Lúcio Flávio como técnico, o Zapata ficou ali meio que sem chances. Então isso é mais uma coisa que o Fábio Matias está fazendo muito bem, né? Como diria o Tite, né?
nosso rival, oportunizando, né? Dando oportunidade, para falar em português, claro, para a garotada. Já tinha dado contra o Fluminense, a resposta já tinha sido muito boa, e ontem, é o que eu disse, o jogo estava ruim, né? Baixo nível técnico, jogadores que a gente esperava até que performassem melhor não estavam bem no jogo, e aí precisou dessa entrada aí do Yarlen e do Zapata. O Zapata entrou ali bem no finalzinho e deixou a sua marca. Então sempre é importante vencer, né? Pensando em termos de Taça Rio, eu sei que o torcedor não está ligando muito para isso, mas o Botafogo, como tem a vantagem de 2 resultados iguais, pode até perder por 1-0, isso não vai acontecer, né? Assim espero. No Newton Santos, semana que vem às 18h30, no domingo. Mas foi importante porque o Fábio Matias, como eu disse no início do vídeo, emendou aí a sua 5ª vitória. Isso tudo vai dando motivação para o grupo todo, né? É muito legal isso, porque senão fica aquela coisa muito só ali o time titular, aqueles jogadores que sempre entram, e o grupo ele é mais extenso, então dá moral, né? Vencer sempre ajuda, né? E aí reforça a moral que já estava em alta, né? Reforça a moral para o jogo, para a decisão que a gente tem na quarta-feira, né? Diante do Bragantino. Então foi muito bom isso. Acho que a torcida que foi abacaxá, foi essa Saquarema, saiu feliz. Alto lá, nem tão feliz assim, né? Teve bate-boca no final do jogo, especialmente um torcedor ali foi filmado xingando, né? Alguns torcedores, um grupinho, xingando o Mazuco. Parece que teve xingamento também ao Matheus Ponte, ao Hugo e ao Matheus Nascimento, né? Parêntese, Matheus Nascimento, que entrou, desperdiçou uma boa chance, né? Chutou para fora. E aí muita gente me perguntando assim, Carlos, mesmo numa equipe ali super alternativa do Botafogo, que não era nem reserva, era uma equipe de garotada, o Matheus Nascimento só entrou no final. Quer dizer, ele está ficando cada vez mais pro final da fila ali, né? Tá muito claro que há muito tempo que o Janderson é a primeira opção como reserva do Tiquinho, mas mesmo assim, para mim era um jogo, né, para o Matheus atuar. Aí o Botafogo conseguiu a liberação do Janderson e o Matheus entra só no final, e mais uma vez abaixo, né? Assim, a gente não vê mais aquele Matheus que antes lutava muito, né? Fazia uma marcação ali em cima dos zagueiros adversários, enfim, que mordia, né? A gente nem isso mais está vendo do Matheus. Então fica muito claro que o Matheus está desmotivado, né? Então assim, é meio que aquele ciclo, né? Ele perde espaço no grupo do Botafogo, aí fica desmotivado, aí perde mais espaço ainda, porque rende menos ainda. Foi até levantada ontem uma questão sobre o último jogo contra o Fluminense, em que o Matheus não atuou. Para quem não sabe, ele não atuou porque ele estava suspenso pelo 3º cartão amarelo, e coincidentemente, domingo passado, né, há uma semana atrás, o Matheus fez 20 anos de idade. Então muita gente levantou essa lebre aí, poxa, será que ele forçou um 3º cartão para não jogar no dia do aniversário, né? Poder de repente comemorar com mais tranquilidade em casa? Não dá para a gente fazer esse tipo de acusação, mas o fato é que está notório, né, que o Matheus está desmotivado, e é hora realmente dele buscar novos ares, né? Ano passado o Botafogo promoveu ali uma viagem, né, para o Matheus, um tour pela Europa, conheceu as instalações do Lyon, conheceu as instalações do Crystal Palace, né? Mas hoje em dia, e certamente eu acho que ele acha, né? Ele não se vê jogando no Molenbeek, que talvez fosse o que encaixasse mais a situação atual, né, dele. Para vocês terem uma ideia, eu não acompanho o Molenbeek, né, o dia a dia do Molenbeek. A gente acompanha por rede social, né? Mas, por exemplo, me chama a atenção o fato do Segovinha não ter ainda nem estreado por lá, né? Inclusive, acho que o Molenbeek joga hoje, se não me engano, eu vi a escalação. O Carlos Alberto tem sido titular por lá, e o Segovinha, talvez, pela parte, né, de físico mesmo, o campeonato belga é um campeonato muito pegado fisicamente, não teve ainda oportunidade, tá? Mas isso aqui é um achismo, né? Eu não tenho informação de repente, o Segovinha tá lesionado, alguma coisa do tipo, né? Se alguém souber, comenta aí embaixo, tá? Mas o Matheus Nascimento também a gente pode dizer que não é um jogador que tenha
recém tem 20 anos, mas não é dos jogadores mais fortes fisicamente. Então até a Europa passa a ser também, né, um ponto de interrogação para ele nesse momento. Então talvez emprestar o Matheus Nascimento para uma equipe brasileira, né, acho que até uma Série B não seria demérito para ele, né? A gente viu o Botafogo emprestando o Kaique recentemente para o Guarani, né? Já tinha emprestado o Oyama. Então talvez até uma Série B fizesse bem ao Matheus Nascimento, desde que, claro, ele volte a ter aquele brilho no olho de querer jogar, né? E querer mostrar tudo que ele, né, era na base do Botafogo. Um centroavante super goleador, né, fazendo gol de tudo quanto é jeito, e agora ele, com 20 anos, não está emplacando. Óbvio que agora, ainda mais depois do jogo de ontem, a gente começa a comparar essa transição de alguns jogadores. Pô, de repente, realmente o Matheus Nascimento foi lançado muito jovem, né? O Zapata tem a mesma idade, tem 20 anos, e agora, recém, fez seu primeiro jogo, né? Ontem, melhor dizendo, fez seu primeiro jogo como profissional. Então, tudo isso faz diferença, né? Não dá pra gente botar também tudo na conta do Matheus, né? Nem tudo também na conta do Botafogo. Acho que são situações aí que o jogador enfrenta, né? E com certeza um desafio aí que o Matheus precisa enfrentar para ele voltar a ser um jogador que a torcida confie, enfim. Então acho que ele precisa realmente respirar novos ares, né? O Botafogo perdeu ali o timing de uma negociação que seria boa, né, financeiramente para o clube, e agora realmente o Matheus Nascimento está em baixa, né? Não dá para dizer que vai pintar uma proposta aí milionária da Europa, porque isso não vai acontecer, né? Ninguém vai ser louco de botar um caminhão de dinheiro num jogador que há algum tempo não vem rendendo, né? Mas não dá para dizer que o Matheus Nascimento é bode expiatório, não, tá? Não estou aqui longe disso. Torço muito pelo jogador, né? Acredito ainda numa recuperação do jogador, né? Mas é isso, é um momento de reflexão, tanto para o Matheus como para o próprio Botafogo também, de, quem sabe, aí, como eu disse, encontrar novos ares, né? Gente, o Hugo jogou ontem, tá? E vocês vão lembrar que no jogo contra o Bragantino, semana passada, ele foi sacado ali no segundo tempo, e entra o Marçal, e o Marçal vai bem, né? Aliás, o Marçal que já tinha feito um bom jogo diante do Fluminense. Então, o Fábio Matias dá sinais de que o Marçal jogará a partida de quarta-feira, né? Eu interpreto dessa forma. Acho que o Marçal também está num momento aí de recuperação, né? Inclusive diante da torcida, né? E eu falei e não voltei ao assunto, né? Falando torcida, dos xingamentos ontem pós-jogo. Então vou emendar isso aí. Gente, estou fazendo sem roteiro aqui, mas é aquele bate-papo aí nosso, né? Nessa segunda-feira. Então, aí ficou um torcedor ali batendo boca. Eu acho que, primeiro, o Mazuco errou em bater boca com o torcedor, né? Ele está numa posição ali de dirigente que, claro, deve, né, quando é cobrado, a gente sempre fala, né, que ele responder e tal, mas ali era uma coisa que virou xingamento, né? Então, meu ver, né, o Mazuco deveria ter segurado a onda e ido para o vestiário ali, em vez de bater boca no alambrado, né? Até pela posição que ele tem no clube, a importância do Mazuco no clube. A gente sabe o quanto que ele é questionado, o quanto que a torcida do Botafogo também já não tem muita paciência mais com o Mazuco, mas eu acho que ele errou nesse ponto. E o torcedor também, por mais que ele tenha direito a isso, e ele tem direito a xingar, né, pagou o ingresso, também não sei se é o momento, né? Se é verdade que xingou Marlon Freitas, questionou, né? A discussão foi essa, que estava bravo porque o Marlon Freitas continua no Botafogo. Gente, Marlon Freitas esse ano, querendo ou não, está se recuperando, está recuperando o bom futebol, né? Fez um ótimo jogo domingo passado, né? Entrou em campo na quarta-feira, então está voltando, né? É um ativo do Botafogo, um jogador importante, está voltando, né, a ser o Marlon Freitas do primeiro turno do ano passado, e aí não é a hora também de ficar xingando. Aí xingaram o Matheus Ponte, xingaram o Matheus Nascimento. Então, assim, o Botafogo vive, né? A gente pode falar um bom momento, né? Saiu o Thiago Nunes, né? Acabou ali um ciclo, entrou o Fábio Matias, e acho que ninguém podia esperar
que o Fábio Matias fizesse um trabalho tão bom em 3 semanas, né? Em tão curto período de tempo. Óbvio que a gente sabe que esses 5 jogos, o Botafogo enfrentou umas babas aí pelo meio, né? A maioria dos jogos foram babas, concordo. Mas a gente vinha perdendo e empatando para times mais fracos, né? Então, quando você... É a velha história. Quando você enfrenta um Aurora da vida, quando você enfrenta, com todo respeito, né, um Sampaio Corrêa, né, a obrigação é vencer. Mesmo jogando com uma equipe alternativa, uma equipe alternativa, reserva do Botafogo, ou de jovens jogadores do Botafogo, ali mesclados com alguns mais velhos, quando enfrenta uma equipe, né, do porte do Sampaio Corrêa, do porte do Aurora, a obrigação é vencer, né? Simples assim, porque a gente não pode nunca diminuir a grandeza do Botafogo, né? E hoje a força também do Botafogo, inclusive do aspecto financeiro. Então, o Fábio Matias está ticando ali, né? Check, 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 nesses jogos todos, esses 5 jogos até aqui. Então, o Botafogo vive um bom momento, então também acho que foi inapropriado, tá? Não estou aqui para julgar a torcida ou um grupo de torcedores, né? Não sei se foi uma coisa geral, acho que não, um grupo ali, mas acho que não é o momento para isso. E aí, digamos que a torcida se cedeu um pouco e o Mazuco também de ir lá bater boca também, acho que não é o momento para isso, já que a gente está ali aqui num momento super favorável. Em 10 minutos todos os ingressos foram vendidos do setor visitante do Botafogo lá no Nabi Abichedi. A torcida vai abraçar a equipe quarta-feira mais uma vez, como tem feito nos jogos de Libertadores. Então não é o momento também de entrar em atrito, criar algum fato novo como esse. Mas enfim, vamos passar uma borracha por cima. Falei de Sampaio Corrêa, né? Uma curiosidade. Sampaio Corrêa, um clube novo, né? Foi fundado, pelo que eu soube, no mesmo dia em que o Yarley, às vezes eu confundo com o Yarley, que jogou no Internacional. O Yarley nasceu, né, há 18 anos atrás. Uma curiosidade aí dessas do futebol, né? E é isso, gente. Eu acho que não adianta a gente ficar tratando, né? A gente tem que ter cuidado, tem que ter um carinho, né? Com Zapata, com Yarley, outros jogadores, Cauã. Mas eu acho que evitar um pouco esse tratamento de joia, né? E eu acho que o Fábio Matias falou justamente sobre isso no pós-jogo, que são jogadores que vão ser muito importantes, inclusive no embate aí de quarta-feira, né? É uma forma que ele une o grupo, né? Dá moral para a garotada, mas também com um pezinho atrás sempre, né? Que sempre faz bem, né? Com muita cautela, né? Porque a gente sabe quantos jogadores jovens talentos surgem no futebol, na história do futebol, e acabam se deslumbrando com os elogios e tal, né? Então, sempre é bom. Nessas horas precisam um Joel Carli, precisam jogadores mais experientes, até para orientar esses garotos nesse sentido, né? De humildade acima de tudo, né? E enfim, foi muito legal ver eles entrando e de fato decidindo o jogo, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para passar para vocês. Já estamos com 23 minutos. Acho que basicamente é isso. Semana decisiva começando, né? Uma coisa importante. O Fábio Matias também destacou que o Botafogo, como o time titular, né, não jogou ontem, o Botafogo está se preparando bem, né? Ele elogiou, claro, ele conhece bem o Caixinha, né? Um trabalho de 1 ano e meio à frente do Bragantino. Ele falou, estou 3 semanas à frente, mas consegui fazer 2 dias de treino muito bons com a equipe, e naturalmente agora também, hoje e amanhã, termina a preparação dessa final, né? Dessa decisão que a gente tem, que é tão importante, que a gente passe pelo Bragantino, né? Como eu disse, pelo menos empate o jogo, na pior das hipóteses, para a gente garantir a nossa classificação na fase de grupo da Libertadores. E isso tudo, claro, também vai desencadeando outras situações, né? O Botafogo, como eu falei, está pensando em trazer o Maurício, Thiago Almada. Tudo isso só vai realmente, né, encaixar se o Botafogo garantir, botar os 2 pezinhos na fase de grupos. Acho que é dia 18 de março, se não me engano, o sorteio lá da Conmebol para a fase de grupos. Beleza, pessoal? Deixa o seu like, compartilha esse vídeo, né, nos seus grupos aí de WhatsApp com outros irmãos de camisa botafoguenses. E se você não é inscrito,
Não custa nada se inscrever, tem um botãozinho aí embaixo, é só clicar e você dá aquela moral pra gente, beleza? Fogão sempre pra cima, semana decisiva, vamos com tudo.